E 10 minutos, 8 horas e 10 minutos, nós já estamos na linha aqui com o nosso âncora de Goiânia, Wilson Silvestre, e também com a nossa presidente do PT de Goiás, a professora Kátia Maria. Bom dia, Silvestre, bom dia, professora, sejam bem-vindos ao programa Livre aqui na Rádio Jornal Metropolitano, nessa quinta-feira, 24 de novembro. Silvestre, as honras da casa para a presidente do PT de Goiás, Kátia Maria. Vai lá. Olá, Santana, olá, ouvintes, amigos que nos acompanham aqui de segunda a sexta-feira no programa Livre da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, falando daqui para o mundo e, obviamente, com os nossos amigos aí das redes sociais. Hoje temos o prazer de conversar com a presidente do PT de Goiás, Kátia Maria, uma personalidade singular, de uma coerência fantástica e também de uma sagacidade incrível. Vai ser um bom papo. Bom dia, Kátia Maria, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigado aí pela essa companhia na manhã desta pré-momento do jogo do Brasil. Seja bem-vinda. Bom dia, Silvestre, bom dia, Santana, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Livre, né, da Rádio Jornal Metropolitano. Para nós é um prazer muito grande participar aqui com vocês nessa quinta-feira, como você disse, Silvestre, que vamos abrir aí a participação do Brasil na Copa do Mundo, né, e nós que fizemos aí um processo democrático de escolha do presidente Lula, agora queremos também que o Brasil seja vitorioso na Copa. Então, eu já engato aí aproveitando a sua deixa e faço a seguinte pergunta. Vai ou não vai ter o teto, vai furar o teto do orçamento para atender a população, principalmente, que mais necessita do poder do Estado, ou seja, ampliar aí, ou permanecer os R$ 600 do Bolsa Família, além da recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo. É possível, porque o Congresso está numa queda de braço. Eu sei que você está acompanhando isso aí de perto e gostaria que trouxesse algumas informações para a gente, já que nós falamos para uma região onde tem uma carência muito grande da indução do Estado em instituição. Olha, não é só se vai furar, é uma necessidade de fazer essa medida com a PEC da transição. Nós tivemos aí, e é importante que os ouvintes que estão nos acompanhando estejam atentos, na verdade o teto de gasto tem sido furado ao longo dos anos, né? O Bolsonaro furou o teto do gasto aí com quase 800 milhões. Só que para fazer ações e medidas do governo que não era para beneficiar quem mais precisava, era para fazer programas e ações que não atendiam diretamente a população. E o que nós estamos defendendo é que essas medidas, que são ações necessárias, fundamentais, para atravessar esse momento de crise, garantindo que o Bolsa Família possa ser uma realidade para essas famílias que estão em vulnerabilidades, né, econômica, social, com R$ 600, mais R$ 150 por criança, ela possa ser uma política permanente. Você não pode discutir teto de gasto com a pessoa com a barriga roncando, né? Valparaíso e toda a região aí metropolitana do Distrito Federal tem um índice alto de pessoas que estão na extrema pobreza e que depende do auxílio para poder fazer a sua manutenção básica. A dona de casa poder ir no supermercado. Eu vi a reportagem outro dia no jornal aqui em Goiás, na TV em Anguera, onde a dona de casa descobriu que o cartão estava bloqueado na hora que estava no supermercado e a filha pedindo, mamãe, vamos levar, mamãe, pega isso, e a mãe sem poder atender a criança. Então, são ações que não pode se discutir. O teto de gasto, é importante ter o controle das finanças da máquina pública, mas alimentar as pessoas, garantir a condição de dignidade das pessoas é fundamental. E, para além disso, o que nós estamos trabalhando é que, para além do
Bolsa Família de R$ 600 mais R$ 150 por crianças de até 6 anos, é a questão do reajuste real do salário mínimo, porque nós precisamos voltar a ter poder de compra. As pessoas precisam receber o salário e saber que vai no supermercado, dá para fazer a compra, dá para comprar um botijão de gás, dá para poder pagar todas as despesas, né? Então, nós precisamos reformar essa capacidade econômica no Brasil. E essas duas medidas, elas são essenciais, porque quando você distribui renda, você faz o dinheiro chegar na mão das pessoas, e as pessoas vão retribuir isso onde? Vão retribuir isso no comércio local de Valparaíso, vão retribuir isso no comércio local da sua cidade, que vai fomentar a economia do município, mas vai fomentar a economia do estado e vai ajudar a melhorar a economia nacional. Eu lembro bem, na época da prefeita, professora Lucimara, em Valparaíso, eles criaram a campanha Eu Amo Valparaíso, que você comprava no comércio local, porque tinha uma cultura das pessoas irem comprar em Brasília, irem comprar em outros lugares. Então, essa política, ela casa entre atender as famílias mais carentes com o fortalecimento do comércio local, porque é no comércio local que as pessoas mais pobres compram. Então, nós vamos com isso tirar as pessoas do mapa da fome e incrementar a economia local de cada um dos municípios, ajudando a melhorar a economia brasileira. Então, Cátia, há uma desconfiança ainda da sociedade. O país praticamente está dividido entre quem perdeu e quem venceu, uma diferença mínima. Há uma desconfiança muito grande aí dos setores, digamos, mais conservadores, de que não há uma confiança no ponto de vista da base econômica do governo Lula. E mais do que isso, o Lula pregou na campanha que ele não seria um candidato só do PT, ele seria um candidato de uma frente ampla, democrática, resgatando os valores democráticos e a pluralidade, principalmente de ideias e conceitos dentro da sociedade onde todos seriam beneficiários. Mas eu tenho acompanhado isso aí no Congresso e em Brasília, o que tem acontecido é que cada dia mais há uma predominância das correntes do PT, principalmente a PT de um modo geral, influenciando cada vez mais digamos assim, essa comissão de transição. Há uma desconfiança, repito, há uma desconfiança de determinados setores, principalmente em Goiás, que é mais conservador, de que pode haver uma transferência de renda sem ter um plano de governo adequado onde todos serão beneficiados. Como é que você vê isso? Olha, na verdade, eu acho que aí talvez o termo, nem sei se a gente poderia usar desconfiança. O que eu sinto é que tem um egoísmo de parte, né, da sociedade e acha que só alguns podem comer, que só alguns podem ter acesso às políticas públicas de qualidade, que só alguns podem viajar. O teto de gastos, por exemplo, sempre foi furado, né? O que o Guedes e o Bolsonaro fizeram com a economia, estrangulando, na época do presidente Lula, nós éramos a sexta potência econômica mundial, nós caímos para a 14ª, e eu não vi esse pessoal ficar aí com essa desconfiança, indignado, né? Agora, por que fazem isso? Porque a cena que é um governo popular, um governo que cuida das pessoas, e ao invés de furar o teto de gasto para pagar a dívida com o banco, né, para dar lucro aos banqueiros, é um furo do teto de gasto para quê? Para colocar comida no prato da população que mora em Valparaíso, que mora na região metropolitana do Distrito Federal. 1.700.000 pessoas que passam fome aqui em Goiás, né? E isso está esparramado pelo Brasil afora. Então, na verdade, é uma indignação seletiva. Quando é para beneficiar e pagar a dívida dos banqueiros, que lucram muito, né? Pode. Quando é para colocar comida no prato das pessoas, não podem. Então, eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade. Nós, com toda certeza, buscaremos o equilíbrio fiscal. O presidente Lula foi o presidente que fez mais superávit primário quando ele foi presidente da República, né? Tirou o Brasil da crise, pagou a conta do FMI e colocou o Brasil numa projeção, saindo da 14ª posição para a 6ª posição econômica. Então,
Nós precisamos resgatar esse momento em que o Brasil tinha uma economia forte, pujante, os bancos ganhavam, mas o pobre tinha vez, o pobre tinha dignidade. O pobre, além de ter comida no prato, pôde comprar a casa, pôde comprar o carro, pôde viajar para passear com a família. E o que nós queremos é isso, é que as pessoas voltem a ter dignidade, o salário mínimo possa ter, de novo, né, o poder de compra para que as pessoas possam viver bem, viver melhor. Isso não pode ser de forma seletiva, a indignação não pode ser de forma seletiva. Nós precisamos cuidar de todas as pessoas, vamos cuidar da economia para retomar a capacidade de geração de trabalho e renda, porque é através da geração de trabalho e renda que nós vamos cuidar das pessoas, garantir que elas sejam emancipadas do ponto de vista econômico e social e garantir que a nossa economia possa ser pujante, o Brasil esteja bem, mas todas as famílias estejam vivendo bem também. Nós temos uma preocupação muito grande com o bem-estar das famílias, e eu costumo dizer, o pessoal fica aí pregando, é pela família, por isso, não tem nada pior para uma família do que quando ela está endividada, quando ela não tem a comida no prato, que a mãe fica revoltada, fica às vezes estressada, o pai começa a brigar, muitas vezes começa a beber por assim, uma insatisfação, às vezes até por uma impotência de não dar conta de cuidar da família. Então, nós precisamos garantir que todas as famílias tenham uma renda digna e possam viver bem e que todos os lares possam ser permeados por uma política de paz e não uma política de ódio, né, e de desigualdade social, como vem pregando aí a extrema-direita, representada hoje pelo bolsonarismo. Bom, voltando agora aí para o nosso lar, ou seja, nossa política doméstica, eu sei que seu tempo está muito exíguo, mas hoje o PT em Goiás, ele ainda é um partido orgânico, sempre, como um todo, o partido é orgânico. Eu até falei isso para o Chico Vigilante anteontem, se eu não me engano, foi anteontem, conversando com ele, a gente debatendo sobre isso. Mas em Goiás, por exemplo, o PT não conseguiu avançar nessa eleição anterior, embora tivesse um candidato espetacular, que é o professor Volmir Amado, que eu tenho a grata satisfação de tê-lo como um dos amigos e conselheiro também. A gente percebeu que essa polarização acabou prejudicando, de uma certa forma, o PT. Mas, aí eu volto, o PT, com o seu protagonismo, tem condições aí, embora ela negue, mas ela tem, sem dúvida, a deputada Adriana Cosse tem condições de ser candidata a prefeito de Goiânia com chance de ganhar. Como é que a senhora vê isso? Olha, primeiro dizer que nós estamos muito gratos, eu quero agradecer, né, todo o povo de Goiás que esteve junto conosco, votando no presidente Lula, votando nos candidatos majoritários do PT, votando na nossa bancada. Eu, particularmente, quero agradecer o povo, né, de Valparaíso, toda a nossa direção aí, o companheiro Berilo, a professora Lucimar, todos os nossos dirigentes, professor Silvano, que foi nosso candidato na cidade. Em especial, quero agradecer, eu tive uma votação muito expressiva no município também, a todas as pessoas que confiaram a mim o voto, mas nós crescemos muito. Né? O PT dobrou a sua bancada, nós reelegemos o deputado federal Rubens Ottoni, que vai para o seu 6º mandato, elegemos a deputada Adriana Costa como federal, ampliamos a nossa bancada de deputados estaduais e, com toda certeza, o nosso desafio, eu diria que não é nem governar Goiânia, o nosso desafio é poder chegar ao governo de Goiás, porque é o posto que a gente ainda não conseguiu chegar. Goiânia nós já governamos por 3 vezes, temos condições de voltar a governar agora no próximo período, né? Temos excelentes nomes, o nome da deputada Adriana Costa, sem sombra de dúvidas, é um nome expressivo, temos também o nome do professor Edivar Madureira, que tem feito um trabalho singular pela educação no estado de Goiás. Bem lembrado. Auro Ruben, que é um deputado estadual também, agora eleito. Então, aqui em Goiânia, nós temos um time muito grande que nós vamos trabalhar para fazer, de novo, um projeto para governar a cidade.
aliado com os nossos parceiros. Quem esteve agora defendendo a democracia, os parceiros que vão fazer parte do governo Lula, nós queremos colocar nessa roda de conversa para que a gente defina qual é o melhor projeto para Goiânia. Mas eu tenho certeza, o PT saiu muito fortalecido dessa eleição, e não apenas em Goiânia, mas nós queremos discutir aí o 2024. Eu estarei na região esse final de semana, chego amanhã, começa às 7 em Lusiânia e fico até domingo na região. Os próximos passos aí, são do presidente Lula, para que a gente possa ter o entorno do Distrito Federal, uma região metropolitana tão importante que é abandonada pelo governo do Estado e pelo governo do GDF. Nós queremos que o governo Lula possa ter um olhar especial, né? Eu que tive a oportunidade de articular a participação dele, inclusive, falando diretamente para o entorno, nosso compromisso de fazer um governo integrado, né, com os governos estaduais para trazer benefícios para a região. Então, a gente começa agora, ajudando o presidente Lula a fazer a transição, mas já com olho em 2024, não apenas em Goiânia. Mas nós queremos discutir, nós vamos voltar a governar Valparaíso, nós queremos ter representação em Lusiânia, nós queremos ter representação em Cidade Ocidental, Novo Gama, né? Nós queremos ter representação em Águas Lindas, Formosa, Planaltina. Então, essa é a tarefa nossa e que eu começo esse diálogo agora, nesse final de semana. Ok, estamos entrevistando a presidente do PT em Goiás, Kátia Maria Santana. Alguma pergunta? Porque ela está com a agenda assim arrochada, como diria lá em Uberlândia. Eu estou sabendo. Professora, pegando o gancho que a senhora vai passar aqui pelo entorno, a gente tem observado o seguinte: o PT, de modo geral, desde nacional, estadual e agora municipal, aqui em cada cidade, não há uma renovação, não há como é que se diz? As pessoas, né, os membros do partido são sempre os mesmos. Então, por exemplo, aqui em Valparaíso a senhora citou a Lucimar, o Berilo e o Silvano. Lá em Lusiânia, o Didi. Na Cidade Ocidental era a menina lá, entendeu? E não há uma renovação partidária. Isso não é só do PT. A maioria dos partidos estão envelhecendo e estão surgindo novas lideranças jovens. Por que a senhora acredita essa situação? Olha, eu acredito que faz parte da política, se a gente quiser ampliar, sempre estar renovando os nossos quadros, principalmente com mulheres, com jovens, né? Que possa a população negra, que é um extrato importante da sociedade, que às vezes é subrepresentada, né? Na política e muitas vezes dentro dos partidos políticos também. Eu tenho dito, Santana, eu sou muito grata a toda essa militância e essas lideranças que você citou, professora Lucimar, Silvano, Berilo, o Didi lá em Lusiânia, a Kedma em Cidade Ocidental, né? E poderíamos falar aqui tantos outros companheiros e companheiras, porque eles trouxeram a história do PT até aqui. O PT só chegou até aqui porque tiveram essas pessoas ajudando a construir o Partido dos Trabalhadores. E nos deu a honra, por exemplo, de ter a Lucimar como nossa prefeita em Valparaíso, que é uma referência no estado de Goiás e foi referência para muitas prefeituras no Brasil, com a política que ela fez de uma região tão complexa como o entorno do Distrito Federal, um município tão grande, com tantos problemas como Valparaíso, e que ela fez uma gestão exitosa, que resgatou a autoestima da população, que melhorou a economia, que investiu na educação, na saúde, nas mulheres, na juventude, na cultura. Agora, é verdade que nós precisamos ir colocando elementos novos, e a Lucimar, inclusive, tem me ajudado a fazer isso no estado inteiro como secretária de mulheres. O PT é o único partido que eu conheço aqui em Goiás que não apenas teve 30% de mulheres na eleição de 2020, mas elegeu 30% das vereadoras nas câmaras municipais. Então, hoje a nossa bancada tem 30% de mulheres. E isso é graças a um esforço coletivo nosso, coordenado pela companheira Lucimar. E nós precisamos renovar mesmo, estamos trabalhando para trazer novas lideranças para filiar o Partido dos Trabalhadores. Mas eu posso citar para você, inclusive, aí, na região metropolitana do Distrito Federal, o companheiro Gabriel, que é um jovem negro, né? Como eu não sou fundadora do PT, eu vim depois, até pela minha idade, mas que juntos a gente vai continuando essa história
de construção do PT, de fortalecimento das nossas políticas públicas, que é feita por várias lideranças e por várias mãos. E eu quero aproveitar para convidar todas as pessoas, né, principalmente aí as mulheres, os jovens, os negros e as negras, que quiserem fazer essa defesa da democracia, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, venha se filiar ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para que a gente possa juntos, né, fomentar a política, porque, olha, quando falta a energia no bairro, quando falta a vaga no CEMEI, quando falta a oportunidade de trabalho, quem mais sente são as mulheres, a juventude e os negros. Então, nós precisamos, sobretudo, trazer essa população para dentro dos partidos políticos, porque é nos partidos que a gente vai eleger os vereadores, prefeitos, deputados, governadores e presidente da República. Então, fica aqui o meu convite. Eu acho que nós estamos nessa fase de renovação dos quadros do PT, mas, com toda certeza, aqui é igual coração de mãe, aquelas pessoas que têm boa intenção, que querem construir uma sociedade melhor, sempre terão espaço aqui no nosso partido. Ok. Bom, agradecer a você, Kátia, pela oportunidade aí de ter conversado com nossos ouvintes. Muito obrigado aí pela gentileza de abrir esse espaço na sua agenda. A gente vai falando. Eu, principalmente, vou te ligar muito, porque eu sou um jornalista que precisa de informação. Informação alimenta a coluna, e a coluna tem que ser escrita todos os dias. Vou aproveitar, inclusive, essa fala aqui, vou fazer nota. Enfim, muito obrigado pela gentileza mais uma vez e sempre vamos estar aqui à disposição. Um abraço e sucesso aí nessa jornada e no grande desafio que o PT tem pela frente, e particularmente você como dirigente partidário. Olha, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês, quero parabenizar pelo trabalho sério, correto que vocês fazem, isso nos ajuda a qualificar a política, né? Nós queremos virar essa página triste que o Brasil está vivendo, saindo desse momento de onda de ódio, de violência, incitação de tantas intolerâncias e construir uma sociedade de paz. A única coisa que a gente quer hoje, né, é ver o Brasil marcando uns gols para a gente poder comemorar, e assim como nós saímos vitoriosos com a campanha do presidente Lula, a gente possa ter orgulho de novo de vestir a camisa da seleção brasileira, de torcer pelo nosso Brasil e a gente ver o povo brasileiro feliz de novo. Então, um grande abraço a todos vocês e nós estamos à disposição para construir uma sociedade melhor, e eu tenho pela região metropolitana do Distrito Federal não apenas um carinho, mas um compromisso muito grande. Então, conte conosco nessa empreitada de um novo período para a gente reestabelecer aí as políticas públicas que possa chegar direto ao povo de Valparaíso, mas de toda a região também. Grande abraço. Ok. Um abraço, Santana. Um grande abraço a você, Silvestre, até amanhã, para a professora Kátia também. A gente espera que na sua passagem aí, a senhora ainda possa vir no estúdio, entendeu? Quando tiver mais tempo. Um grande abraço também à companheira Lucimar, o Berilo, pela intercorrência aí. Um abraço a Lucimar. Que Lucimar fez a ponte, querida. nossa amiga querida, que fez a ponte aí entre nós e a professora Kátia. Bom jogo para todos nós, professor, e até uma próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Oi. Fui.